Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a lição número 10 de Atos dos Apóstolos. Mas antes de darmos início a essa aula da Escola Bíblica Dominical, vamos orar a Deus agradecendo e pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque Tu és Deus, é bom e Tu tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pela existência da Tua igreja, da Tua palavra, e que o Senhor possa estar nos abençoando nesses momentos de estudo da escola bíblica, que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria, orientação, para podermos compreender a Tua palavra e cada dia mais nós sermos certificados pela Tua palavra. Abençoe todos aqueles que vão participar, está ouvindo, Senhor, que Tu possa estar abençoando e livrando de todo o mal. É que nós pedimos e já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos depois dos 4 evangelhos, que nós tivemos a lição de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos agora diante de Atos dos Apóstolos, no qual, quem escreveu foi o médico Lucas, que ele, como diz o autor aqui, no primeiro parágrafo, o livro de caráter histórico, Atos dos Apóstolos é o único no Novo Testamento que apresenta a história seguinte à ascensão de Jesus Cristo. Está lá em Atos 1:11, E o qual diz: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Quer dizer, Jesus foi ascensão aos céus, mas ele voltará. E segundo a uma obra de 2 volumes, escrita pelo médico Lucas, é interessado a Teófilo, Proaduz, diz que Atos, entre parênteses, forma-te uma ponte entre o Evangelho e as epístolas. O Evangelho prevê a igreja e as epístolas pressupõem a igreja. E John Stott vem pelo menos 2 grandes valores do livro, que é, entre aspas, é importante por causa do seu registro histórico, importante devido à inspiração contemporânea que nos traz. Evidentemente que não podemos patronizar as experiências, mas uma promessa ou profecia sempre se cumpre em algum tempo, em espaço, e a este acontecimento se torna o nome da história, o que é visto como clareza no livro do Atos dos Apóstolos. Aí diz, que Atos no grupo aí, da visão panorâmica, ele é um livro histórico. O autor, como já falamos, foi Lucas, que era um médico. A data é provável que foi 65 depois de Cristo. O local é ignorado e o alvo foram os judeus e os gentios, E o versículo-chave está em Atos 1:8, que nós vamos ler agora. Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas foram as palavras de Jesus, está se referindo, que a igreja ela receberia ali o Espírito Santo, e ali começaria a pregação do Evangelho através dos apóstolos, discípulos, e ali a igreja começaria a crescer. Então é muito interessante esse livro de Atos, porque ele fala justamente no começo da igreja, Foi quando a igreja teve início, e aí nós podemos ver várias coisas que aconteceram,
no povo de Deus, que era a igreja de Deus, e a questão de a liderança de Pedro e Paulo, como temos em Atos 1, versículo 1 a 8, que fala que o período dos judeus do testemunho da igreja foram 7 anos na cidade de Jerusalém, no qual Pedro era o líder. Depois, em Atos 8, 5, 12 e 25, diz que o período de transição do testemunho da igreja foi na cidade de Antioquia, pela liderança de Pedro, e foi durante 10 anos. Já em Atos 12, 1, 28 e 31, diz que o período do gentio no testemunho da igreja foi no período de 16 anos, no qual teve o líder Paulo na cidade de Roma. Então, esses homens foram grandemente usados por Deus ali no início da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vem aí, no 1.3 fala de Atos em uma sentença, que Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Cristo pela ação do Espírito Santo, por meio do apóstolo e pelas perseguições. Tá. Antes de entrarmos aqui no propósito do livro, eu quero ler aqui um caso no resumo, né, sobre o livro de Atos Apóstolos, né, que o Lucas era um médico amado, ele era muito conceituoso por ser médico naquela época, não existiam muitos médicos, então Deus usou Lucas, né, para escrever e presenciar esses fatos. E o livro é um certo sentido numa continuação do Evangelho de Lucas. Está dirigido à mesma pessoa, a Teófilo. Quer dizer, porque Lucas, ele escreveu tanto o seu livro, né, de Lucas, como Atos dos Apóstolos. E o tema principal é a história do desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Jesus Cristo até encarceramento de Paulo em Roma e o começo de seu ministério ali. Muitos eruditos da Bíblia veem neste livro o começo formal da era do Espírito Santo. Ao partir, Cristo fez o anúncio de uma grande campanha de missões por todo o mundo, através da meditação humana sobre o poder do Espírito, como já lemos lá em Atos 1:8. O livro pode ser dividido em 2 partes: o período das missões locais e o período das missões estrangeiras. Quer dizer, primeiro começou as missões ali locais e depois sim as estrangeiras. E temos o período das missões locais, que com Jerusalém como centro, a obra centraliza principalmente na palavra entre os judeus, sendo o apóstolo Pedro a figura preeminente. Os acontecimentos preparatórios, que foi a comissão divina, a ascensão do Senhor, né, a descida do Espírito Santo, o equipamento dos obreiros, e teve também os ministérios de Pedro no Pentecoste, segundo o sermão de Pedro, Pedro no Sinédrio, fala sobre Estevão, né? De Filipe, Pedro, de Filipe, tá? E Atos acerca da igreja, no seu crescimento, na sua plenitude, do Espírito Santo, na sua unidade de benevolência, no seu poder espiritual e na eleição dos diáconos. Tudo isso aqui tem os seus capítulos e versículos. Eu não estou citando todos os capítulos e versículos, em decorrência porque nós temos muita coisa para falar. Eu nem sei se vai estar tempo até o término da aula, no caso. Mas talvez eu estenda mais um pouquinho. E teve as perseguições da igreja, porque você sabe, irmãos, quando a igreja se expande, quanto mais se expande a igreja, a obra de Deus, mais o inimigo fica furioso. Então ele começa a usar pessoas para perseguir a igreja. Foi o que aconteceu no começo da igreja, né? Na igreja primitiva,
e aconteceu as perseguições. E um dos que foi perseguidor, vamos dizer, dos cristãos naquela época, no começo, foi Saulo, né, de Tarso. Está lá em 8:1-3, depois 9:1, quer dizer, o próprio Saulo, que depois, né, foi sendo Paulo mais convertido, né? Então ele foi um dos perseguidores da igreja. O período das missões estrangeiras, aí já foi um outro período no centro de operações, inicialmente em Jerusalém, que iniciou, e transferido para depois para Antioquia da Síria. E teve muitos acontecimentos preliminares que levaram a missões por todo o mundo. O ministério de Filipe em Samaria, em companhia de Pedro e João, está lá em Atos 8:5-25. E a conversão de Paulo, que chega a ser o grande missionário e a figura preeminente da igreja durante esse período. Como eu já falei, ele foi o perseguidor da igreja e depois, na sua conversão, ele tornou um apóstolo, né, de Cristo, e ele acabou sendo perseguido. A ampliação dos pontos de vista de Pedro por causa da sua visão em Jope, resultando seu ministério entre os gentios de Cesareia. O derramamento do Espírito Santo sobre o gentio em Cesareia e a defesa do ministério de Pedro ali. A ratificação da obra em Antioquia por Barnabé, o representante da igreja de Jerusalém. Saulo de Tarso, levado por Barnabé a Antioquia, os dois cooperam no estabelecimento da igreja no lugar onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E teve a perseguição da igreja em Jerusalém por Herodes também, que foi um perseguidor da igreja. A morte de Tiago, encarceramento e a libertação de Pedro. E o acontecimento da época na história das missões estrangeiras, sob a direção do Espírito Santo. Pedro e Barnabé foram enviados como missionários pela igreja de Antioquia e João e Marcos os acompanham. A primeira viagem missionária de Paulo foi com Paulo, Barnabé e João e Marcos, em lugares visitados e eventos principais. A ilha de Chipre, onde o procônsul se converteu, e o nome de Saulo foi mudado para Paulo, no livro de Atos 13:4-12. E a oposição dos judeus é que a obra entre os gentios, expulsos da cidade pelos judeus, né? Que muitos foram expulsos por se converter. E os missionários vão a Icônio. Aqui eles trabalham durante algum tempo, mas surge uma perseguição entre eles e fogem para Listra e Derbe. A cura do coxo em Listra resultou na tentativa de povo de adorar a Paulo e Barnabé, mas os judeus promoveram oposição e Paulo foi apedrejado. Imperturbáveis, os dois heróis escapam de Derbe, onde pregam o evangelho e ensinam a muitos. Lá está em Atos 14:8-20. Desse ponto, os missionários retornam pela mesma rota, visitando e organizando a igreja em Antioquia da Síria e apresentam um relatório de viagem, né? Aí tem o Concílio de Jerusalém, os assuntos em disputa, os argumentos de Pedro a favor da liberdade cristã. Paulo e Barnabé relatam sua experiência. A palavra de Tiago e a decisão do concílio é a favor de eximir aos gentios das regras da lei. Os apóstolos enviam Judas e Silas a Antioquia como portadores certa carta do concílio à igreja. Isso foi na primeira viagem de Paulo. E agora nós vamos falar
da segunda viagem de Paulo, que tudo isso que eu estou falando é narrado no livro de Atos. Então, para compreender melhor esse estudo sobre o livro de Atos e sobre o início da igreja primitiva, é importante que os irmãos e as irmãs, elas leiam o livro de Atos, do começo até o fim, para entender toda essa questão do início da igreja, quando houve o Pentecoste, quando foi ali manifestado o poder do Espírito Santo, quando eles vieram a falar, pregar o Evangelho, entendeu? Então, tudo isso no início da igreja, aqueles que interessam, é primordial ler o livro de Atos. Então, vamos falar agora da segunda viagem missionária de Paulo, os acontecimentos. Teve os eventos preliminares, um desacordo entre Paulo e Barnabé, teve um desacordo, né, acerca de João Marcos, e Silas é escolhido por Paulo para acompanhá-lo na viagem. Tá? Parece que Paulo não queria mais Barnabé, mas queria que Silas o acompanhasse. E lugares visitados, os principais eventos, visita às igrejas da Síria e Cilícia. Em Listra, Timóteo se une aos missionários que visitam várias cidades da Ásia Menor, fortalecendo as igrejas. O Espírito, os quais a Troade, onde Deus os chama, a Europa, por meio de uma visão. Em Filipos, a autoridade encarceraram a Paulo e Silas, e o carcereiro se converteu. Foi naquela passagem que fala que Silas e Paulo estavam presos, e eles ali oraram, louvaram a Deus, e as cadeias se romperam, as portas dos cárceres se abriram. No entanto, Silas e Paulo não fugiram, e o carcereiro ficou muito aterrorizado, porque os outros conseguiram fugir, e de repente o governador, naquela época, né, ele poderia ser punido por ter deixado eles fugir. Mas Paulo e Silas confortam, e o carcereiro acaba se convertendo. E os apóstolos estabelecem uma igreja. O próximo importante acontecimento é a fundação de uma igreja em Tessalônica, onde se levaram uma perseguição. Eles vão a Pérea. Aqui os missionários encontram alguns fiéis, estudantes da palavra, que são receptivos. Uma tormenta de perseguições se abate novamente sobre eles, e Paulo vai a Atenas, deixando o estabelecimento da igreja a cargo de Silas e a Timóteo. Em Atenas, Paulo encontra a cidade cheia de títulos e prega o sermão na colina de Marte, mas poucos se converteram à fé. Em Corinto, Silas e Timóteo se unem a Paulo e fundam uma igreja, e a obra é levada a cabo em meio a perseguições, que durante 18 meses. Após um tempo considerável, Paulo se despede dos irmãos e parte para a Síria, fazendo um breve escala em Éfeso, e termina sua viagem em Antioquia. E teve a terceira viagem missionária de Paulo, que já teve alguns lugares visitados e eventos principais, que foram na igreja da Galácia e da Frígia. E teve o Apolo em Éfeso, tá? E Apolo era outro homem ali convertido, né? Que se juntou a Paulo e a Silas. Paulo regressa a Éfeso e encontra um grupo de discípulos ainda não perfeitamente instruído, e dirige a vida mais plena no Espírito. Continua sua obra em Éfeso durante 2 anos, e o Senhor mostra que aprova o trabalho, ordenando-lhe dom de cura. E os pecadores se convertem, e muitos queimam seus livros de magia. Logo se levantou um alvoroço entre os artífices, pois eles temiam que o ensino de Paulo destruísse seus negócios de fabricação de ídolos. Quer dizer,
as pessoas ali, conforme a igreja chegava, conforme Paulo pregava, Pedro, Silas, Barnabé e Timóteo, as pessoas se convertiam, mas isso trazia perseguições para a igreja. E quando as pessoas se convertiam, elas deixavam aquelas coisas erradas, a fabricação de ídolos, aquelas coisas todas. Então, na questão, a questão de fabricação não, a questão de adoração aos ídolos. E os fabricantes desses ídolos, desses artigos, eles ficavam revoltados, porque eles queriam ganhar daquilo, né? Eles queriam ganhar vendendo aquelas imagens. Então, nesse caso, Paulo é muito perseguido, porque Paulo sai de Éfeso e depois de visitar a igreja da Macedônia, vai à Grécia. E depois de 3 meses na Grécia, regressa à Macedônia e vai a Troade, onde prega. De Troade ele vai a Mileto e manda chamar os anciões efésios. Em Mileto entrega uma mensagem de despedida aos anciões. E de Mileto, Paulo começa a sua viagem de regresso a Jerusalém, advertido pelo Espírito dos sofrimentos que ali o esperam. Paulo em Jerusalém e Cesareia. Aí depois, Paulo volta a Jerusalém e relata a igreja e a experiência do seu ministério entre os gentios. E para evitar suspeita, faz um voto. Os judeus lançam mão dele no templo, mas os soldados romanos resgatam. E aí, suas defesas ante a multidão, afirma sua cidadania romana a fim de evitar ser açoitado, porque normalmente eles não açoitavam cidadãos romanos, porque na verdade Paulo não tinha praticamente cometido nenhum crime, ele apenas pregando o evangelho. Mas aí o que acontece? Havia aquelas calúnias, né, dizendo que estava fazendo alguma revolução, aquelas coisas todas. Então muitos eram presos, porque eles não queriam que pregasse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí o que acontece? Ele afirma sua cidadania, né? Aí evitou de ser açoitado. E comparece perante o Sinédrio. O Senhor lhe aparece de noite com uma mensagem de ânimo. Quer dizer, o Senhor apareceu a Paulo dando ânimo a ele. E a conspiração de alguns judeus para matá-lo provoca o seu envio a Cesareia. E a acusação trazida contra ele pelos judeus e a defesa de Paulo perante o governador Félix. E o discurso perante Félix acerca da sua fé em Cristo. E a defesa perante Festo e o apelo a César. E seu discurso perante Agripa. A viagem de Paulo como prisioneiro a Roma, já foi lá no capítulo 27, 1:28, e a primeira etapa da viagem. Depois teve a tempestade, a fortaleza espiritual de Paulo, o naufrágio e o livramento que o Paulo sofreu, naufrágio e tudo, e teve a experiência na ilha de Malta, tá? E ele também a chegada a Roma no seu ministério. Então, isso tudo aconteceu na viagem de Paulo, né? Nas suas viagens missionárias, todos esses acontecimentos, muita perseguição e tal, porque ele pregava o Evangelho. Agora, falando um pouquinho sobre o livro de Atos, o livro de Atos tem um lugar único no Novo Testamento. Ele estabelece uma conexão lógica entre o Evangelho e as epístolas. Seria muito mais difícil ler a epístola de Paulo de modo compreensível sem o histórico fornecimento pelo livro de Atos. 2 ou 3 exemplos das primeiras epístolas aos Tessalonicenses podem provar isto. Paulo diz que ele e seu companheiro tinham sido agravados em Filipos. Descreve que este vergonhoso tratamento, novamente, Paulo escreve pelo que não podendo esperar mais do que uma boa mente, quisemos deixar-nos ficar a sós em antena,
enviamos Timóteo. Foi quando ele enviou Timóteo ali para Atenas, para nos confortar e foi exortar. Voltando ao livro de Atos, vemos que Timóteo se uniu ao grupo em Listra, como já foi falado, na segunda viagem missionária de Paulo. Também podemos ler no capítulo 17 como Paulo foi forçado a deixar Tessalônica e Pérea em razão da perseguição dos judeus e foi a Atenas. Dali ele enviou Timóteo de volta a Tessalônica e o livro de Atos nos fornece assim conteúdo histórico das epístolas de Paulo, exceto as pastorais. E a primeira história escrita da igreja, embora abrange um período de cerca de apenas 30 anos, né? Aí temos a voz universal da igreja primitiva, declara que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Isto é particularmente significativo, porque Lucas é mencionado somente 3 vezes no Novo Testamento. Era comum no século I e II atribuir evangelhos apócrifos ou livros de Atos e epístola a vários apóstolos, mas não a homens obscuros. Isto é um argumento forte em favor da autoria de Lucas para o livro de Atos. As 3 referências a Lucas estão nas epístolas de Paulo. Em Filemão, Paulo inclui Lucas entre os seus cooperadores. Em Colossenses, ele descreve como Lucas um médico amado. E em 2 Timóteo 4,11, ele escreveu: só Lucas está comigo. Este escrito mostra que Lucas era um companheiro de Paulo, médico, que somente ele estava com Paulo nos últimos anos de vida do apóstolo, provavelmente como seu médico. A evidência externa para a autoria de Lucas é adequada a respeito do testemunho de Irineu sobre Atos, a última parte do século II. E como ele escreveu, entre aspas, ele não apenas usou, mas também forneceu prova clássica que o livro foi escrito por Lucas e a informação detalhada nas passagens, fecha aspas. A prova é que foi escrito por um companheiro de Paulo, no qual foi ele em Roma, e o companheiro teve sido Lucas na prisão em Roma e posteriormente o fragmento muratório, né, até aproximadamente 200 depois de Cristo, tá? Que diz, além disso, os atos de todos os apóstolos são escritos em um único livro. Lucas, portanto, os reúne para o excelentíssimo Teófilo, porque os eventos individualmente ocorreram na sua presença, como ele mostra claramente, omitindo a paixão de Pedro, como também a partilha de Paulo, quando saiu da cidade de Roma em direção à Espanha. Então, a gente vê que essa questão que o Lucas ali acompanhou Paulo nos seus últimos dias. Existe uma tradição que Lucas escreveu o livro de Atos na Caia, como eu li no princípio, né, da lição, que não tem assim um local certo, mas há alguns que acham que foi escrito lá na Caia. E essa Caia era vamos dizer, uma cidade lá na Grécia. Mas parece ser melhor supor que ele escreveu em Roma, onde conclui a história, lá em Atos 28, 16, 31. Aí fica essa dúvida, ou foi em Acaia, uns acham que foi lá na Grécia, e outros já acham que foi em Roma, né? Então, eu queria ver uma parte aqui que fala sobre Teófilo, né? Tá aqui. O nome Teófilo, né? Porque talvez muitos irmãos não sabem quem quer dizer amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. E é encontrado somente aqui em Lucas 1,3, onde ele é chamado Excelentíssimo. Vamos ver, interessante. Vamos ver em Lucas, Atos
aliás, é Lucas 1:3. Isso, vamos ver, só para conferir aqui, que eu não tinha percebido esse Lucas 1:3, que ele fala excelentíssimo. Então está aqui. Pareceu-lhes também conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente que tudo desde o princípio. Com certeza, aí em Lucas 1, capítulo 1, versículo 3, que fala que ele era excelentíssimo. E houve alguma especulação quanto ao motivo pelo qual o título é omitido aqui. Esse escritor Prienkloff menciona 3 possíveis motivos: um aprofundamento da amizade e abandono do ofício ou da conversão ao cristianismo, mas talvez a justificativa mais simples seja que Lucas não viu a necessidade de repetir o título. Lucas diz que o primeiro tratado ele escreveu acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Muitos dos estudiosos mais recentes negaram que a palavra começou tenha qualquer significado, sustentando que trata-se meramente de uma palavra auxiliar semita, que quer dizer, entre parênteses, começou a fazer. Significa um pouco mais que fez. Interessante isso, né? Então agora eu queria entrar aqui para a lição, para a tua continuidade, né? Como já foi falado aí no item 2, o propósito do livro de Atos, né, foi para alcançar os gentios e os judeus, entendeu? O Atos 1:8 é o versículo-chave, né, desse livro de Atos dos Apóstolos. E temos aí que, apesar de abranger um período comparativamente breve da história, 30 a 63 depois de Cristo, trata de um período de suma importância na história cristã e na história geral, pois diz respeito à fundação da Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o novo homem, que Paulo menciona em Éfeso 2:15, ou como disse Jones Stott, a nova sociedade, tá? É considerada a Igreja uma nova sociedade. E aí tem Atos para hoje, que faz uma afirmação, isso. A mesma aplicação de Atos 1:8 teve para os primeiros discípulos, tem para nós hoje. Se você é discípulo de Cristo, então não esqueça a tarefa que o Senhor lhe designou, né? Que é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, essa questão lá de Atos 1:8, que recebereis poder ao tecer sobre vós o Espírito Santo e serei minha testemunha, quer dizer, pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, testemunhar o que Jesus fez, né? A morte, a ressurreição dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. E temos aqui a estrutura do livro, como eu já falei, que fala lá sobre Atos 1:8, né? Que todo o registro de Atos é norteado a partir desse versículo, a saber, a concretização da tarefa de fazer a mensagem chegar aos confins da terra a partir de Jerusalém, passando por Samaria e Judéia. Obviamente, a expansão do Evangelho não se deu no planejamento dos apóstolos, mas pelo próprio Senhor Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, que concedeu poder aos seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha. Foi palavra de Jesus. E o Evangelho em Jerusalém, no capítulo 7, os Atos, em Atos apresenta o Evangelho sendo expandido dentro do limite de Jerusalém. Por isso começa a mudar quando Estevão é morto e se torna o primeiro mártir da igreja. Seu nome indica que Estevão era helenista.
judeu que falava grego como língua materna. A presença de Estevão aponta os olhares para os limites de Jerusalém. Aí vem o evangelho na Judéia, em Samaria, que após a morte de Estevão, né, o evangelho é impulsionado para fora de Jerusalém, possivelmente por causa das constantes perseguições, e desencandeia o segundo precioso momento para o cristianismo. Samaria é atingida, mas não é o único lugar que vê o evangelho chegar. Os homens da Etiópia e Cornélio, em Cesareia, são personagens que evidenciam a chegada do evangelho, também para muitos gentios fora de Jerusalém. O evangelho também chega a Antioquia via Chipre. Quer dizer, então, parece que quanto mais a igreja era perseguida, mais, através daquela perseguição, se ia expandindo, porque os missionários saíam para outras terras, né? E aí, pregando a palavra de Deus, vidas iam sendo convertidas, e aí a igreja ia crescendo, como praticamente, não tanto no Brasil, mas nós cristãos somos perseguidos, né? No mundo inteiro. O evangelho, aqueles que pregam o evangelho são perseguidos, mas nem por isso nós vamos deixar de pregar o evangelho e nem por isso vamos desanimar, mas através da perseguição é que vai se alcançando mais vidas, porque se há uma perseguição no lugar, normalmente esse local é evangelizado, e aí sempre fica a palavra, que a palavra de Deus não volta vazia, e aí vem a conversão, e aí vai se aumentando a igreja. Aí fala sobre o evangelho aí no 3.3, o evangelho até os confins da terra, que a gente vê que a conversão e o chamado de Saulo, de Tarso para o apostolado, tem se encadeia no terceiro precioso momento para o cristianismo, porque Paulo foi muito útil ali para o evangelho, para a pregação do evangelho. Este último prólogo do livro é a realização da incumbência de Cristo, e que seus discípulos deveriam ser testemunha até os confins da terra, por meio de Paulo, que passou de perseguidor a perseguido pelos que punham a mensagem de Cristo, e o evangelho se expandiu até os limites de Roma. Aí tem outro Atos para hoje, que o autor coloca aqui. Não podemos esquecer que, à semelhança dos apóstolos, todos os crentes têm a sublime tarefa de anunciar o evangelho de Cristo em toda a terra, das mais próximas até as mais distantes. E no item 4 fala sobre oposição e crescimento da igreja, né? Ao mesmo tempo que a igreja crescia, também sofria intensas perseguições, especialmente pelos judeus e pelo Império Romano. O evangelho era visto como uma espécie de religião ilícita ou ilegal. Se não bastasse, a igreja ainda sofria com a presença de inimigos internos, facções e ensinos de falso mestre. Havia duas formas de oposição à igreja, a externa e a interna. Infelizmente, né? A gente vê até infelizmente hoje nas igrejas, às vezes os próprios que frequentam a igreja acabam perseguindo a igreja, não concordando muitas coisas, e acontece que há falsos também, né? Aqueles que vão para a igreja, mas não querem nenhum compromisso com Cristo. E às vezes sai criticando e querendo que muitos se desviem do caminho, né? Porque acaba acontecendo isso. Porque as pessoas às vezes não estão firmes na palavra, né? E ela acaba se desviando, até por influência de outro irmão que está ali, mas não para fazer a vontade de Deus, mas às vezes até para perseguir a igreja. Tanto que a gente vê na igreja primitiva, acontecia a perseguição externa, mas também tinha interna, quer dizer, dentro da igreja. E hoje não é diferente. Nós hoje temos que orar muito para que Deus fale ao coração de cada um, né, que santifique cada um
e que todos possam viver em comunhão e união, em adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Isso é a primordial para a igreja, a questão da comunhão, porque sem comunhão e unanimidade, sem união, a igreja não pode crescer. Então tem que ter amor, tem que ter comunhão, tem que ter união, né, para que a igreja venha crescer a cada dia mais. E aí a gente vê muitas coisas que contam na questão da história. Por exemplo, nós temos a questão das oposições internas, o que aconteceu, a mentira de Ananias e Safira. Eu até, irmão, eu acho que eu vou passar, ainda tem muita coisa para se falar, eu vou acho que encerrar por aqui e vou depois falar sobre essas oposições internas na próxima aula. Por quê? Porque é muito importante isso aqui, a gente está estudando isso, porque é um lado, vamos dizer, ruim, porque é a oposição ao trabalho da igreja internamente. Mas isso é muito bom para nós refletirmos e fazermos assim até um estudo mais apanhado, para que possamos não repetir o que aconteceu na igreja primitiva e o que acontece muitas vezes ainda na igreja, mas que possamos, através dessa comunhão, da santificação, nós procurarmos sempre fazer o melhor e podermos obedecer a palavra de Deus e crescermos na classe e no conhecimento da sua palavra e sermos certificados por ela. Por isso eu vou deixar para a próxima aula, já que também na próxima aula a gente vai falar na lição 11, Atos e as suas epístolas, quer dizer, ele volta a falar um pouco do livro de Atos, né? E aí a gente vai dar continuidade e já pegando, apesar que o livro, essa lição número 11, ela é muito extensa também, mas se nós não pudermos terminar, a gente termina numa outra aula. Então vamos orar, agradecer a Deus, e aí eu darei continuidade na próxima lição, nessa oposição interna, e tem a oposição externa. E nós vamos difundir tudo isso aqui e vamos dar continuidade. Então vamos agradecer a Deus e pedir a bênção de Deus para todos nós. Senhor meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada ouvinte, todos aqueles, Senhor, que têm dedicado na Tua Palavra, aqueles, Senhor, que não têm muitas vezes vontade de ler a Tua Palavra, que não encontra tempo, Pai, mas que o Seu Espírito Santo possa estar ali, Senhor, tocando no coração, programando a sua vida, que eles possam, Senhor, tendo discernimento, sabedoria, inteligência, orientação do Teu Santo Espírito, para que eles encontrem tempo para meditar na Tua Palavra, porque é através da Tua Palavra que somos edificados, Senhor. É da Tua Palavra que vem a fé, e é através da fé é que nós temos mais contato contigo, nós crescemos, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Por isso abençoe cada irmão, cada irmã, cada um que vai ler, ter um domingo abençoado, abençoe o culto, Senhor, deste domingo, fala os nossos corações, abençoe o pastor, abençoe sua esposa, abençoe cada membro, cada família, Senhor, representada, que Tu possa estar abençoando e nos dando também uma semana abençoada, Pai. Fala os nossos corações, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nossas faltas, e que nós possamos também nos perdoar os nossos irmãos, nossas irmãs, e todos aqueles que nos convivem conosco, Pai. Faça isso em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, te agradeço. Amém e graças a Deus. Irmão, então, até a próxima aula, na lição 10, que vamos estar continuidade, e começando já a lição 11. Então, boa semana para todos. Amém. Graças a Deus.